Nessa aula, nós vamos aprender a gravar preferências em um arquivo utilizando a classe SharePreference. Com essa classe é possível você guardar alguns dados, pequenos dados do seu app dentro de um arquivo. Isso não é um banco de dados, mas é possível você guardar as preferências do usuário. Por exemplo, aqui nessa tela, quando eu digitar alguma coisa aqui, algum texto, e salvar esse texto, eu posso agora fechar esse app. Agora eu vou abrir novamente e eu já tenho esse texto salvo. Então aqui você poderia salvar preferências de cores do tema, por exemplo. Você poderia salvar preferências de idioma que a pessoa deseja escolher. Você poderia salvar vários outros tipos de configurações do app. Então, basicamente, essa classe SharePreference é utilizada para você guardar preferências. E para começar a entender como utilizar a classe SharePreference, eu quero que você comece criando um novo projeto utilizando uma Blank Activity. E a partir dele nós vamos montar uma interface para a gente poder salvar um texto utilizando essa classe. Eu vou começar apagando aqui o Hello World. Agora eu vou adicionar uma TextView aqui. Vou colocar o nome do text dela de guardar texto. Deixar ela bem alinhada. Ficar uma centralização horizontal logo. Agora eu vou procurar aqui uma Text Input Layout. Poderia ser também uma edit text, também não tem problema, tá? Isso aqui é só para a gente fazer aqui esse exercício rapidamente. Eu vou colocar escreva o texto. Vou aplicar aqui uma formatação. Vou botar aqui 200 dp. Só para poder alinhar. Na verdade eu vou voltar aqui. Eu vou selecionar aqui esse Text Input Layout aqui, tá? Então vou selecionar aqui na árvore de componente, que eu não estou conseguindo selecionar. E aí eu vou aplicar aqui uma formatação, uma margem aqui de 16. Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Que eu vou deixar como Match Parent. Match Parent. Vou clicar novamente aqui na Text Input Layout. Vou mudar esse layout width dela para Wrap Content. Um pequeno erro aqui. Vamos voltar aqui, selecionar novamente. E vamos colocar o layout width para Match Parent. Pronto. Então já botei o texto. Eu vou apenas aplicar aqui vou selecionar aqui na árvore de componentes e aplicar uma centralização horizontal também. Vou aumentar o tamanho desse texto aqui. Colocar ele como 20. Agora eu vou adicionar um botão. Vou centralizá-lo também.
Vou colocar aqui o text dele como salvar texto. E aí embaixo desse text aqui eu vou colocar uma text view. E essa text view eu também vou centralizar. E o texto dela eu vou colocar texto definido. Feito isso, agora eu vou selecionar os três. Vou selecionar essa text input layout aqui na árvore de componentes. E aí eu vou aplicar uma chain vertical. Aí eu vou novamente aqui em chain e eu vou colocar spread inside. Ops, na verdade não é o spread inside, é o package. Pronto. Vou apenas selecionar esse texto e vou colocar aqui como match parent a largura e a altura também como match parent. Então vai ocupar todo o texto da tela. Eu poderia também definir aqui, acho que vai ficar melhor, mais visível. Vou colocar aqui 200 dp. Pronto. Vou aplicar também aqui um espaçamento de 16. Pronto, eu já tenho aqui o layout definido para a gente poder guardar o texto. Vamos executar aqui nosso layout para ver se tem algum problema. Então já tenho aqui o layout pronto. Eu acho que eu posso somente aumentar esse texto, né? Texto definido, para ficar mais interessante. Vou pausar aqui a emulação. E vou aumentar esse texto aqui para 20. Vou melhorar também o alinhamento dele. Colocar aqui no centro. Pronto, acho que agora vai ficar mais interessante. Pronto, agora tá bem legal. Então a ideia é a gente digitar um texto aqui, tá? Então digitar um texto qualquer. E aí salvar esse texto. Feito isso, eu vou poder fechar o app. E aí depois eu vou abrir novamente o app. E esse texto que a gente definiu, ele vai ter que estar escrito aqui. A gente vai fazer isso utilizando a classe SharePreference. Vou pausar aqui a emulação. Na verdade já está pausado. Vou apenas fechar o app. Agora eu vou aqui na Main Activity. E após o App Compact Activity, eu vou começar criando aí o nosso botão, a nossa Text Input Edit Text e a nossa Text View. Então esse botão aqui vai ter a ID botão salvar. Essa nossa Text Input Edit Text vai ter a ID Edit Text. E esse nosso Text View, que vai ser onde a gente vai colocar aqui o resultado, vai ter a ID texto salvo. Feito isso, eu vou fazer as referências agora no nosso onCreate.
após fazer as referências, agora eu posso criar uma lista aí para o nosso botão. Então, vou utilizar o botão ponto set on click listener, colocar o new e eu vou só dar um enter, ele já vai criar para mim nossa lista para o botão. O que eu quero aqui? Eu quero dentro dessa lista, eu quero fazer a seguinte tarefa: salvar o texto em um arquivo do tipo share preference. Pronto, então essa aqui é isso que eu quero fazer, tá? Na verdade, esse arquivo aqui é um arquivo XML que ele fica localizado internamente aí nas pastas do sistema Android, tá certo? Então eu coloquei aqui share preference só para fazer referência à classe que a gente vai utilizar. Para fazer isso a gente precisa primeiramente fazer criar esse objeto, né? Então eu vou utilizar aqui o private state final e esse objeto vai ser do tipo string e esse arquivo ele vai ter o seguinte nome. Então a gente vai escolher um nome agora para esse nosso arquivo. Eu vou chamá-lo de arquivo preferência. Então geralmente para esse arquivo do share preference nós utilizamos o static e o final. O static faz com que ele sempre seja o mesmo, independente da instância do objeto. O final faz com que ele seja imutável, então o nome desse arquivo não vai poder mudar. Criado o arquivo, agora eu vou voltar aqui para adicionar nossa tarefa, nossa tarefa, né? Então, na verdade, esse aqui, posso dizer que esse aqui é o processo das preferências. Então eu vou utilizar a classe share preference, vou apenas importar e aí a gente vai instanciar esse objeto preferência, ele vai receber o nosso arquivo, né, que nós acabamos de criar. Então vou utilizar aqui o get share preference. E aí esse getSharePreference ele precisa de dois parâmetros, esse método. Primeiro é o nome do arquivo. Então primeiro é o nome do arquivo. E o segundo é um outro parâmetro que nós vamos colocar como 0. Então primeiro eu vou colocar o nome do arquivo. Arquivo share. E o segundo parâmetro nós vamos colocar como 0. Então esse parâmetro nós vamos colocar o modo dele. Então, por exemplo, 0 ele significa que o modo ele é privado. Feito isso, agora eu vou precisar de um objeto para editar esse arquivo. Que esse objeto é um objeto do tipo editor. Eu vou utilizar aqui novamente a classe sharePreference. Eu observo que quando eu coloco o ponto, ele já aparece para mim aí o editor. Vou só dar um enter. Vou dar o nome para o objeto de editor. E aqui nós vamos precisar utilizar o nosso objeto preferências. Eu observo que quando eu dou o ponto, ele já aparece aqui para mim o edit. Então, as preferências.edit, esse método vai ser utilizado para a gente poder retornar para o objeto editor um objeto do tipo editor. Ou seja, isso aqui vai retornar um objeto do tipo editor, tá? Esse tipo aqui, editor, para o nosso objeto editor. Então é isso que a gente vai fazer aqui.
Feito isso, agora nós vamos exibir o que foi escrito, o que foi digitado, né? E para fazer isso, a gente precisa primeiramente fazer uma validação. Então precisa validar se tem alguma coisa escrito lá na edit text. E aí se tiver alguma coisa escrita, a gente vai exibir e vai salvar. Então vou utilizar aqui o if, e o parênteses, e aqui o else, abrir e fechar chaves. Então nós temos aqui a nossa estrutura de if, né? Vamos colocar agora a condição. E a condição aqui será o edit text. Ponto. No edit text, nesse objeto nós vamos recuperar o que foi escrito, utilizando o get text. Mas a gente tem que transformar isso aí numa string. E aí, se isso daí for igual a vazio, nós não vamos fazer nada. Então a gente pode colocar aqui uma mensagem, por exemplo. Eu posso colocar um toast, um snake bar. Então eu posso, por exemplo, colocar um toast. Você vê que ele já criou a estrutura para mim automaticamente. E aqui eu vou colocar digite um texto válido. Então se ele tentar não tiver nada e tentar salvar, ele vai aparecer digite um texto válido. Faltou apenas a gente passar aqui o nosso get application context, o nosso toast funcionar corretamente. E no else, caso seja digitado, nós vamos exibir o texto e depois fazer o salvamento, né? E para fazer isso eu vou primeiramente criar uma variável do tipo string. Vou chamar ela de texto. E esse texto vai receber o texto da edit text. Então eu posso copiar aqui. Basicamente esse texto ele vai recuperar os dados, né, da edit text. Aqui você já poderia criar vários, como é que se diz? Várias preferências. Então aqui nós vamos criar só uma preferência, por exemplo. Então você poderia criar várias preferências. Então, por exemplo, quando você provavelmente já viu aqueles apps que você pode escolher o tema, você pode escolher a cor. Então todos os dados do tema, as cores, estão em um arquivo de preferência. Então cada tema tem os seus dados de preferência. Então você pode ter vários dados de preferência. Tá? Então lembrando que como cada dado desse vai precisar de um arquivo, então pode ficar um pouco lento lá no seu app e tal. Mas basicamente a gente vai usar esse share preference quando for poucos dados, tá? Quando for poucos dados. Quando for muitos dados, a gente vai ter que utilizar os bancos de dados que nós vamos ver logo a seguir. Pronto. Feito isso, agora nós precisamos carregar o texto no nosso objeto editor. Então aqui eu vou utilizar o editor. Ponto. Percebe que ele já oferece para mim aqui o put string. E na put string nós precisamos de uma string key e uma string value. Então nós vamos colocar aqui primeiramente a nossa string key. Eu vou chamar a string key de texto apenas. E agora eu vou colocar a nossa string value, que vai ser esse nosso texto que nós acabamos de... essa variável texto que acabamos de criar. Então aqui eu já tenho aqui texto e aqui eu tenho o nosso texto, que é essa string, essa variável na verdade que nós acabamos de criar. Então esse editor vai ser utilizado para editar o arquivo, para a gente poder salvar os dados dentro do arquivo share preference. Eu quero fazer apenas uma pequena observação, é que aqui você precisaria de put string para cada variável criada, cada preferência, né? Então, por exemplo, se eu tivesse criado aqui um texto 1,
Aqui eu teria que ter uma key value diferente, né? Texto 1 e texto 1, tá? Então poderia ser texto também, mas só estou exemplificando texto 1 aqui nessa aqui, porque a gente poderia criar, por exemplo, aqui um outro texto. E aqui nós utilizamos o edit text e tal, get text, e a gente pegar uma outra caixa de texto, por exemplo. Então, isso é uma hipótese, né? A gente poderia pegar os dados de uma checkbox também. A gente poderia pegar alguns valores inteiros, enfim, nós poderíamos pegar vários tipos de dados de preferências, tá? Então, com isso você poderia salvar cores, você poderia salvar temas, enfim, você poderia fazer várias edições aí de preferências no seu app, né? Lembrando que esse Share Preference é muito utilizado para realmente salvar preferências do app, tá? Não é utilizado como banco de dados, tá? Como banco de dados nós temos aí a opção de utilizar o SQLite ou o SQLite, né? Que ele já é embutido no Android, ou até mesmo o Firebase, que ele é na nuvem, que nós vamos ver também mais adiante. Então, basicamente, aqui você teria outra preferência. E aí você precisaria, obrigatoriamente, aqui criar uma output string com uma outra aqui no caso, né? Uma outra aqui. Posso botar texto 2, poder botar outro aqui também, não tem problema. E aqui texto 2. Isso aí seria uma possibilidade. Então, como eu não vou fazer isso, eu posso apenas comentar aqui. E aí eu vou trabalhar apenas com essa variável. Feito isso, agora eu preciso salvar os dados desse objeto edito. E para fazer isso eu vou utilizar o editor ponto. E eu vou utilizar o CEP que aparece aqui para mim, ó, commit, só dar 2 cliques em cima. E eu já tenho aqui salvar. E agora para a gente visualizar, né, a gente pode utilizar lá o texto nosso text salvo ponto set text. Aí aqui eu vou colocar texto salvo, vou concatenar com o nosso texto 1. Então automaticamente ele vai exibir, tá? Texto salvo. Então nós salvamos aqui utilizando o dito.commit e agora a gente vai exibir utilizando o setText. E essa exibição vai ser na hora que a gente digitar e apertar para salvar. Quando a gente fechar o app e voltar, ele não vai exibir o texto salvo. Para fazer essa exibição, nós precisamos colocar algumas linhas de código para fazer essa exibição, tá? Então, para recuperar, a gente precisa recuperar os dados desse objeto e aí fazer a exibição. Então, eu vou dar um enter aqui após o ponto e vírgula desse chave fechada, parêntese, ponto e vírgula, que é depois do nosso button salvar.set onClickListener, tá? Então ele acaba aqui. E aqui eu vou fazer recuperar o texto salvo no objeto. Então aqui que eu vou recuperar. Então quando eu executar, quando a gente abrir o app, vai executar o onCreate. Então o onCreate ele não vai pegar o texto. Por quê? Porque isso aqui, ó, tá dentro dessa validação. Então a gente vai digitar, apertar no botão, tá? Quando a gente apertar no botão, ele vai salvar. Beleza, ele vai exibir. E aí quando a gente fechar o app e voltar, a gente precisa que aquele texto esteja ali, para a gente poder ver no nosso app aqui que nós estamos fazendo, que realmente guardou o texto no arquivo Share Preference. Então para isso, ele não vai executar isso aqui, porque aqui nós precisamos clicar no botão, digitar e clicar. Então ele vai ter que executar uma recuperação do texto para poder exibir. Então nós vamos fazer isso aqui.
que ainda está dentro do onCreate, né? Então, ou seja, vai ser executado no carregamento do app. Para fazer isso, eu posso apenas copiar aqui esse trecho do código. Então nós temos novamente a preferência recebendo aí os dados do arquivo. Agora eu vou fazer uma validação. E nessa validação nós vamos verificar se o arquivo contém o texto 1 salvo. Então aqui nós vamos verificar se contém o texto 1 salvo e aí nós vamos fazer a exibição. Ou seja, nós vamos pegar essa linha de código e vamos colocar bem aqui, ó. Então, beleza. Se tiver, a gente vai fazer essa exibição. Observe que deu um erro, né? Porque nós não temos aqui nossa variável texto1. Então, nós vamos criar nossa variável texto1. E essa variável vai receber do nosso preferências. Certo que ele já ofereceu para mim aí, ó, getString. E esse getString nós temos aqui que colocar a string key e a string default, né? Então nós vamos colocar aqui a string key. Qual é a key que nós queremos recuperar aqui? É essa aqui, ó, texto 1. Então nós vamos colocar aqui texto 1. E aqui como default nós vamos colocar texto não definido. Beleza. E qual é a condição que nós vamos verificar se tem um texto dentro do arquivo da nossa preferência, nosso objeto preferências aqui? Nós vamos utilizar o preferências, ponto, e vamos utilizar aqui o contains. Esse contains ele vai ver se contém aquela chave que é texto 1. Então, se tiver essa aqui, texto 1 aqui, ó, ele vai executar. Vai criar a variável texto 1, ela vai receber o que está escrito dentro desse texto 1. E aí, ela vai exibir aqui utilizando o setText. Então, vai ser isso que vai ser feito. Se não tiver, a gente pode colocar aí alguma coisa aí. Pode colocar aqui, por exemplo, um toast. Pode colocar esse trecho de código aqui, por exemplo. Pronto, feito isso, agora nós estamos com todo o código pronto. Então observe que nós salvamos aqui, quando apertar no botão ele já exibe e salva. E aí quando nós fecharmos o app e aí nós abrirmos de novo o app sem apertar em nenhum botão, já vai ter o texto salvo e esse texto vai ser recuperado utilizando esse trecho do código. Então vamos executar o nosso app. Pronto, agora eu vou digitar aqui um texto qualquer. E vou clicar em salvar. Pronto, esse texto foi salvo aqui no nosso arquivo Share Preference. Agora eu vou fechar esse app. Eu vou abrir aqui novamente, eu vou clicar aqui em Share Preference. E observe que quando eu abrir o app, ele já está salvo aqui, ó. Então, basicamente, você vai utilizar o Share Preference quando você quiser salvar preferências do seu aplicativo, tá? Mas geralmente nós não utilizamos todo
o código, nós podemos todo o código aqui na main activity. Nós criamos uma classe separado para a gente poder salvar esse share, utilizar esse código para salvar o arquivo, né, com as nossas preferências de usuário. Nós vamos ver isso na próxima aula.